entrar nessa batalha. E ainda por cima, existia uma causa maior, que era a causa do reino. Porque o exército de Deus estava sendo afrontado, que ele falou. A terceira causa: primeira, casar com a filha do rei. Segundo, ter sua família abençoada. E terceiro, a causa do reino, que deveria ser a primeira, na verdade. Ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então existe uma causa, e Davi pega e avalia que essa causa vale a pena entrar nessa batalha. Então muito cuidado, porque não vale a pena entrar em algumas batalhas. Não vale a pena entrar na batalha do bate-boca. Não vale a pena entrar em batalhas de briga corporal. Não vale a pena tocar para ver quem toca mais, não vale a pena pregar para ver quem prega mais, não vale a pena entrar na batalha de cantar para ver quem canta mais, não vale a pena de fazer algo no reino de Deus para mostrar que faz melhor. Essa batalha não vale a pena, mas o bom combate da fé, esse vale a pena. Por isso que Paulo falou: eu já combati o bom combate, eu entrei num combate bom, eu entrei num combate que vale a pena, encerrei a carreira e guardei a fé. O combate do evangelho te dá uma recompensa chamada céu. Analisa aí, vale a pena ou não vale a pena entrar nessa batalha? Está entendendo? Qual é a recompensa? A recompensa é o céu. E aí? Tranquilo? O que é o céu? O céu, eu vou explicar o que Paulo resumiu para a gente. O céu é algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não chegou em propósito da imaginação do coração do homem. Ah, mas João teve uma noção. Tudo que a Bíblia te fala sobre céu é apenas uma noção do que te espera lá. Eita, você está aí ou você está com sono? Está entendendo? Tudo que a Bíblia fala de Jesus é mais do que você possa imaginar. Tudo que a Bíblia fala de céu é maior ainda do que ela tenta relatar. Porque quando ele viu ruas de ouro, ele está usando o que? Elementos que ele conhece para explicar o que ele viu lá. Só que é mais do que ouro, mais do que ouro. Está entendendo? Então você tem que aprender o seguinte: vale a pena entrar nessa batalha? É só você olhar a recompensa. Se você entrar numa batalha de ir para o mundo, viver uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, qual é a recompensa? A recompensa é o inferno. A Bíblia diz que tem outro tipo de recompensa também. A Bíblia diz que Jesus falou assim: ó, vocês que fazem para aparecer, em verdade vos digo que vocês já ganharam a recompensa de vocês. Em verdade vos digo que vocês já receberam o galardão de vocês. Está vendo? Fazer para aparecer também tem um galardão. Mas vale a pena? Qual é o galardão? Ser aplaudido pelos homens. Qual é a recompensa? Ser aplaudido pelos homens e reprovado por Deus. Aí eu lembrei de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu não, o Espírito me lembrou de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque eu persuado a homens, ou tento agradar os homens. Se eu estivesse tentando agradar os homens, eu não serviria para ser chamado de servo de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou para Timóteo: maneja bem, não te aparte da tua boca o livro dessa profecia, mas maneja bem a espada do Espírito. E teve uma hora que ele disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. É para quem? É para os homens? Não, é para Deus. Você não veio para o culto para se apresentar para o pastor.
Tu não vem para o culto para se apresentar para as pessoas. Você veio para o culto para se apresentar a Deus. E como é que tu se apresenta para Deus num culto vazio de quarta-feira? Eu apresento dando o meu melhor. Eu apresento a Ele que dizendo o seguinte: Deus, a minha oferta não é o dinheiro, a minha oferta não é o carro, a minha oferta não é a casa, a minha oferta é o meu corpo como sacrifício vivo diante do teu altar. Você é a oferta. Isso é culto. Então Neemias não conhece a cidade, mas ama a cidade. E outra, Neemias não se conforma com o caos. Ele falou assim: o histórico dessa cidade, pelo histórico que ela tem, isso não tem nada a ver com ela. Pelo Deus que essa cidade representa, a destruição que ela está, não tem nada a ver com ela. E bem falou Lamentação de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, diz assim: quando Jeremias viu a cidade toda destruída, ele disse assim: como se acha solitária, como se acha abandonada, destruída, aquela cidade que antes da destruição era tão populosa. O que eles estão dizendo? O que Jeremias e Neemias têm em comum? É que eles sabem que a roupagem de derrota e vergonha que essa cidade está vestindo não tem nada a ver com o histórico dela. Eles sabem o seguinte, vou entrar no mais profundo agora. Eles sabem que isso é um momento, mas não é o histórico da cidade. Ela está destruída, mas não é uma cidade derrotada. Ela está passando por um momento de destruição, mas o histórico dessa cidade é um histórico que Deus visita essa cidade. É um histórico da cidade de Davi, a qual Deus deu grandes vitórias, grandes batalhas foram vencidas por causa do Deus de Jerusalém. E outra, essa cidade tem uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que Salmo 24, Salmo não tem capítulo, Salmo 24: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará por Jerusalém, tá? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente na guerra. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. É Jesus, Ele é o Rei da Glória. Essa cidade está destruída, mas tem um histórico. Essa cidade está destruída, mas tem uma promessa. Guarde essas duas palavras no teu coração antes de eu terminar a pregação: histórico e promessa. Quando você se sentir fraco, quando a tua fé não estiver a todo vapor, quando você acordar e o dia estiver cinzento espiritualmente falando, quando algum acidente de percurso acontecer, tu vai se lembrar dessas duas palavras: você tem um histórico com Deus. A tua história com Deus não pode ser entrar para a categoria de capítulo final por causa da luta que se levantou ou momento difícil que você está vivendo. Você tem um histórico com Deus. Você tem um histórico de participação em cultos. Você tem um histórico
histórico de oração nos lares pelos enfermos, você tem um histórico de quarto fechado com Deus, você tem um histórico de estudo da palavra, e isso não pode cair no esquecimento. Deus ainda lembra de tudo que você fez, e não é um momento difícil que vai colocar um ponto final na tua comunhão com histórico. Tem que lembra de tudo que tu já fez para Deus, de todas as aventuras que você vivenciou com Deus, ao lado de Jesus, todas as guerras e batalhas que você lutou ao lado de Jesus. O outro é a promessa. Porque essa cidade está sendo reconstruída? Porque ela tem uma promessa. Está escrito que ela tem que ser reconstruída, porque Jesus vai entrar pelas portas dela, e o povo vai gritar: hosana nas maiores alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus montado no jumentinho. Mas como é que Jesus vai montar no jumentinho e entrar na cidade se ela estiver destruída? E é por isso que Deus vai usar Neemias para ser o reconstrutor dessa cidade, porque há uma promessa para acontecer. Então você está debaixo de várias promessas do reino de Deus. Você está debaixo de várias profecias em direção a você. Então você tem que lembrar o seguinte: que o momento não vai apagar as promessas de Deus na tua vida. E isso, irmãos, tem que ser combustível para você não olhar para trás. Você tem uma promessa, e deixa eu me aprofundar um pouco mais. É porque você tem uma promessa que você é perseguido. Se você não tivesse promessa, o diabo não estaria preocupado. O diabo está preocupado com o povo que vai morar no céu. A Bíblia diz que quando o Faraó liberou o povo, logo em seguida ele veio atrás para tentar escravizar ou até matar o povo novamente, porque o povo tem uma promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. O povo tem uma promessa de herdar a terra prometida. E é porque o Faraó vem atrás, porque o povo tem promessa, porque o diabo está furioso com você, e graças a Deus que ele está furioso com a gente, porque você tem uma promessa. Tem uma terra que mana leite e mel te esperando. Tem novos céus e nova terra te esperando. Continue com a tua mão no arado, porque queira o diabo ou não, nós vamos possuir a terra por herança, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Se não fosse Jesus, a gente nem aqui estaria, mas graças a Jesus, além de você entrar num culto como esse, você ainda vai entrar no céu pelas portas, e ouvirá Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possuam essa terra, porque é uma herança. E a Bíblia diz que a gente só tem direito à herança se o testador da herança morrer. Se eles têm uma herança, se eu tenho uma herança para passar para eles, eles só podem herdar. Eu tenho umas dívidas aí para passar para vocês, já está tudo escrito já, né? Vocês dois, tá? Fica tranquilo. Só se eu vier a óbito, Jesus me levar, a herança é deles. Por isso que Jesus teve que passar pela cruz, passar pela morte, porque depois da morte de Cristo, os herdeiros tomam posse da herança. Aleluia. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu sei quando Deus está falando. Eu sei quando Deus está falando. Por isso que o escritor de Apocalipse diz: então, você tem. Não pensa que você não tem nada, não, você tem. Ele diz:
guarda o que tem, para que ninguém tome a sua herança, a sua coroa, o seu galardão, a sua recompensa. Tudo que o inimigo tem para te oferecer não é nada diante do que Deus já te fez herdar no reino dele. Só vai entender isso aqui quem cresceu na fé. Quer ver? Já estou terminando, para você pensar que eu estou terminando mesmo e esquecer a chuva que está caindo lá fora. Só vai entender isso aqui quem cresceu na fé. Está aqui, ó, uma barra de ouro e uma barra de chocolate. Ouro e chocolate. Pega o garotinho da Hannah, o Anthony, oferece o ouro para ele, abre o chocolate e oferece o chocolate. O que ele vai querer? Você está aí? Está entendendo? Porque só entende o valor da herança celestial quem amadureceu na fé. Criança criança busca as coisas de criança, mas quem cresce, você está aí? Quem cresceu na fé sabe, criança busca carro, criança busca casa, criança busca dinheiro, criança busca glória para si, mas quem amadureceu na fé sabe que o que Jesus já nos deu vale muito mais, é ouro, vale muito mais do que as riquezas materiais. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.